Sejam bem-vindos ao curso de Teoria Geral do Processo. Eu sou o professor Luquer Cruz e nós vamos, em 6 módulos, conversar de forma bem sucinta sobre os principais tópicos dessa matéria. Segue o material, cada material tem a sua avaliação e depois as avaliações finais. Tá bom? De toda forma, já me disponibilizo, vou disponibilizar no conteúdo tanto o meu e-mail como o meu Instagram, para que vocês possam discutir, né, qualquer dúvida, matéria, enfim. Tá bom? Vamos lá. Teoria geral do processo. Essa matéria, além de muito interessante, ela é muito importante. Tá? E aí, o que vem a ser a teoria geral do processo? Lembrando, nós temos o direito. O nosso direito ele é positivado. Então, nós temos o direito civil, o penal, o trabalhista, o tributário. Mas como usar esse processo? É aí que entra a teoria geral do processo. É aí que entra o processo. Então, o processo ele vem a ser a forma de utilização da matéria. Então, eu tenho a matéria, eu tenho, por exemplo, a morte, que gerou a sucessão. Mas como que eu vou exigir a sucessão, essa herança? Como que eu vou exigir isso? Através de um processo, que é a ação de inventário. Eu tenho o fim de um casamento, mas como que eu vou exigir isso? Então, eu vou exigir isso através de um divórcio. Então, entendam, eu tenho a matéria e no fim da matéria eu tenho o processo. O processo vem a ser a forma de exigir a matéria. É o movimento da justiça. Tá? E nós temos um ente muito interessante, que é o juiz, que é o Estado. Ele vem a ser um controlador, aquele que vai controlar, que vai organizar, que vai definir as formas, apesar que as formas são definidas por lei, mas ele que vai regular a utilização dessas formas durante o processo. Tá bom? Então, nós temos aqui o ramo do direito público que regula a atuação do Estado juiz. Esse Estado, senhores, e todo esse conjunto de processos ele é regido por alguns princípios, tá bom? Vamos falar um por um em relação a isso. É, mas no conteúdo de vocês também está bem explicadinho cada princípio, mas eu quero fazer alguns comentários sobre todos os que estão lá discriminados, tá bom? Primeiro, princípio do devido processo legal. Devido processo legal é a garantia que tudo vai respeitar uma regra, que ninguém vai fazer nada de qualquer forma, ao modo pessoal, tá bom? Nós temos uma regra, é um procedimento justo, existe regido por lei, controlado por lei, e essa lei será respeitada. Então eu tenho os prazos, eu tenho os procedimentos, eu tenho um momento processual onde as coisas vão acontecer, então eu preciso proteger o devido processo legal. Ele é fundamental e é o primeiro princípio dentro da teoria geral do processo. Segundo, contraditório. Contraditório é o direito que você tem de se defender, de contradizer aquilo que disseram contra você. Tá bom? Então, eu vou ser ouvido e eu tenho o direito de responder. Eu vou ser ouvido, eu tenho o direito de responder aquilo que me disseram. Ok? Nós temos dois pontos aqui no contraditório. Primeiro, uma vez que eu fui citado, que eu sou ciente do processo, eu tenho o direito de contradizer, eu tenho o meu direito de usar o contraditório. O contraditório é um direito meu, que estou sendo processado. Mas eu posso abrir mão desse direito? Até posso, porém lá vem a revelia. No momento que eu sou citado, que eu sou ciente do processo e que eu não me defendi, eu sou revel, ou seja, eu estou dizendo que concordo, por conta do meu silêncio, com aquilo que foi dito contra mim. Quem cala, consente. Tá bom? Então, contraditório é um direito de se defender. Você pode usar? Você deve usar, mas você tem o direito também de não usar? É um critério seu, ok? Bom, e como funciona um processo onde eu não fui citado? Ele não funciona, ele não vai acontecer se não me derem o direito de defesa. E, inclusive, isso é matéria de defesa de diversos processos onde eu vou alegar a falta do contraditório, ok? Vamos lá. Direito da ampla defesa. A ampla defesa é o direito de usar tudo. Contraditório, ele é um universo muito grande onde eu vou contradizer, onde eu vou me defender. Mas a ampla defesa, qual é a diferença dessa ampla defesa? A ampla defesa é a possibilidade de eu usar tudo aquilo que possa me favorecer. Então eu tenho a minha defesa, a contestação, mas eu tenho provas, eu tenho o direito de usar testemunhas, eu tenho o direito de usar documentos, eu tenho o direito de usar perícia. Então eu vou usar tudo que o direito me permite, me atribui para fazer a minha defesa, ok? Bom, o princípio do juiz natural. Você deve estar acompanhando aí pelo material. Princípio do juiz natural. O juiz, primeiro, ele vai ser previamente definido. Mas quem escolhe o juiz? Não vai ser, não serão as partes.
ok? O juiz é escolhido pelo Estado, cada juiz com a sua competência. Quando eu falo que o juiz é incompetente, é porque ele não está agregado à matéria que está sendo discutida. Então, o juiz criminal, ele não vai falar do direito de família. O juiz do direito de família não vai falar do processo trabalhista, cada juiz com a sua competência. Tá bom? Porém, esse juiz ele é previamente estabelecido pelo Estado e ele precisa ser imparcial, ok? Ele será escolhido pelo Estado, ele terá sua competência definida e ele será imparcial. O processo também deve ser célere, é o princípio da celeridade, porque eu preciso alcançar um objetivo, que esse objetivo seja utilizável, seja eficaz para as partes. Esse é um grande problema do Brasil. Nós temos processos muito longos, prazos muito longos, aonde eu não tenho, de repente, a eficácia do processo. É comum processos, por exemplo, de inventários, tá? Processos longos demais, onde eu tenho processos previdenciários que muitas vezes no meio do caminho a parte que já é o idoso acaba morrendo porque o processo não alcança, né, a sua eficácia. Enfim, então eu preciso, a ideia é que o processo tenha um efetivo resultado. E aí ele precisa de um tempo, de celeridade. No Brasil, essa é uma pedra no sapato, ok? Vamos lá. Princípio da isonomia. Interessante demais. Isonomia, eu estou falando que as partes elas são iguais. Mas nós sabemos que nós não somos iguais. E aí vem o princípio do tratar o igual, com igualdade, e tratar os desiguais com a sua desigualdade. O que isso significa? Se eu tenho dois homens grandes, e vão brigar. Os dois caras são do mesmo tamanho, são grandes, são fortes e vão brigar. Eles brigam. Cada um eles são de igual para igual. Então, de igual para igual, eu vou dar permissão para eles brigarem. Por quê? São iguais. Então, eu vou tratar iguais com a sua igualdade. Sem nenhuma arma, cada um, pá, vão lá e briga, beleza. Mas de repente eu tenho um cara muito grande, muito forte, e um camarada bem pequenininho, bem fraquinho, que não vai, ele vai apanhar. Então eu preciso, são desiguais, né? Então eu vou ter que tratar os desiguais com desigualdade. O que eu faço para fortalecer? Ou eu tiro a força do forte, ou eu dou força para o fraco, para que, dando força para o fraco, eles se igualem. Isso é tratar os desiguais com desigualdade. Então, eu vou dar uma arma para o fraquinho, vou dar um porrete, enfim. Estou tratando os desiguais na medida da sua desigualdade. Vamos lá. Preciso da publicidade. Todo ato processual precisa ser público. Significa que todo mundo deve ver, ok? Mas eu tenho algumas exceções. Alguns processos correm em segredo de justiça, processo de família, processo de alimentos, e algumas situações onde eu tenho exposição de algumas informações muito peculiares, eu preciso proteger. Por exemplo, eu sou advogado e eu mexo com direito da saúde e direito médico. Então, nos meus processos é muito comum que eu tenho foto dos meus clientes, às vezes de uma cirurgia plástica, e a minha paciente está nua. O processo é público, mas aquelas informações elas correrão em segredo de justiça para que ninguém abra o processo e veja as fotos da minha cliente nua, por exemplo. Tá bom? Então, via de regra, todo ato precisa ser público, mas eu também tenho umas exceções onde existe uma necessidade de manter o sigilo processual. E por último, a fundamentação, princípio da fundamentação, aonde eu tenho a obrigatoriedade de ter todos os atos processuais devidamente fundamentados. Fundamentados pelo quê? Pela lei, pelas jurisprudências e até mesmo por conta de modos e costumes, ok? Mais para frente nós vamos falar disso, mas eu também tenho os costumes modificando a lei. Lembrando, a sociedade caminha e a lei vem atrás da sociedade. A sociedade ela está sempre na frente da lei. A sociedade muda e depois é que a lei muda. Então eu preciso acompanhar a sociedade. E muitas vezes esse acompanhamento, essa inovação, essa atualização dos atos sociais vão me gerar algumas alterações na conduta do judiciário. Ok? Ficamos por aqui. Acompanhe pelo material. Um grande abraço.